E se ontem eu disse que estava com saudade da Libertadores, né, e do climinha que ela traz, quem dirá hoje, né, que temos o atual rei da América, meu clube de coração, defensor do título, de volta aos gramados pela competição continental. Supersticiosa que sou, galera, eu já tô aqui com a camisa comemorativa do título do ano passado, né, pra ver se traz aquela energia, se lembra a galera, olha, a gente é o campeão, né, vamos continuar indo pra cima e tal. Também deixei essa camisa aqui do lado, porque toda vez que eu coloco ela em vídeo, essa rubro-negra aqui de 81, dá certo, né, na rodada seguinte ou na rodada do dia. Foi assim no Brasileiro, tomara que seja na Libertadores, estou aqui tentando, então trouxe energia de 2019, trouxe energia de 81, e é o que a gente pode fazer de longe, né, a forma que a gente luta e que a gente entra em campo. Outro ponto que eu acho muito interessante a gente citar é que hoje nós teremos dois vices do Mengão em campo, tá? O São Paulo enfrenta o River Plate, todo mundo sabe, né, nosso vice querido, e o Independente Del Valle enfrenta o Flamengo. O Flamengo foi campeão em cima do Independente Del Valle no Maracanã pela Recopa Sul-Americana em 2020, foi um dos títulos que o Jorge Jesus conquistou antes de deixar o clube. Falando em ex, né, já que citei aqui Jorge Jesus, o português, o jogo de hoje, galera, do Independente Del Valle e Flamengo, que é válido pela terceira rodada da Libertadores, acontece às 9 horas da noite e vai ser transmitido pelo Facebook, é também o primeiro jogo do Domenech no comando do Flamengo pela competição, né? Então, primeira vez que o rubro-negro entra sem o Mister no seu comando e tal. O Mister deixou o clube, inclusive, com 2 vitórias. O Flamengo tem 2 vitórias, né, que disputou já antes da pandemia, assim como o Independente Del Valle, que também tem os seus 6 pontinhos somados. Ou seja, o jogo de hoje vale a liderança do Grupo A. Vamos ter que ir pra cima, né? O Flamengo do Domenech ainda é um Flamengo que não convenceu, a gente também não sabe muito qual que é o padrão, qual que é o formato, quem é titular, quem não é. Até porque tudo bem, tem toda essa questão de rodízio, que tem sido muito debatida por torcedores, pela mídia, e que eu já me posicionei falando que não acho nada demais. Não pega nem G4 dos problemas que eu acho que esse Flamengo precisa melhorar e precisa se preocupar. É um Flamengo que emendou ali 4 vitórias pelo Campeonato Brasileiro, a gente achou que tinha reencontrado o caminho, né, que tinha se tornado imbatível novamente, cruzou o caminho do Ceará, perdeu por 2-0, num time bem misto, bem misturado. O Domenech optou por poupar umas peças justamente para esse jogo, outras estavam suspensas, tinha gente lesionada e tal. O Flamengo não foi com a sua força máxima, até porque também a gente não sabe de fato qual a força máxima do Domenech. A gente sabe por questão de nome, pelo Flamengo de 2019, por quem a gente tem mais confiança e tal, mas a gente ainda não sabe pela visão do Domenech, né? O que a gente sabe sobre esse jogo e o que a gente sabe sobre o Flamengo. Bom, Bruno Henrique tá de volta depois de 17 dias parado, né? Tava lesionado, enfim, não vinha de uma sequência muito boa, mas é um jogador de muita confiança, é um jogador que a gente acredita que pode definir, né? Decidir qualquer lance, principalmente se tiver num dia inspirado. Eu espero, por favor, Bruno Henrique, que você esteja em um dia muito inspirado, você e Gabigol, porque a gente precisa de volta da nossa dupla de ataque. E temos de volta também as peças que foram poupadas, né, no jogo contra o Ceará. Então, é provável que a gente vá com força quase máxima para esse jogo. A gente não vai com o Diego Alves, porque, como todos sabem, ele teve uma lesão no ombro e também foi diagnosticado com coronavírus. Já está se recuperando, já se recuperou na verdade, refez o exame, deu negativo, mas ainda não tinha condições de ir a campo, vai perder esse jogo e o próximo pela Libertadores, então vamos de César. E aí é provável que o Flamengo, além da altitude, jogue mais ou menos com esse time, né? Acredito eu que se não tivermos nenhuma invenção, o Flamengo deve ir de César, Isla, que também faz a sua estreia com a camisa do Flamengo, né? A gente tinha o Rafinha, que foi embora, tá lá na Grécia, seguiu teu rumo, então Isla, Rodrigo Caio, que foi poupado no último jogo, a gente viu que o Flamengo não vive sem Rodrigo Caio, Gustavo Henrique ou Léo Pereira, Felipe Luiz, que também volta para o jogo. No meio a gente não sabe se vai ser Thiago Maia ou Arão, acredito que seja Thiago Maia. Gerson Arrascaeta, né, porque não tem invenção. Gerson Arrascaeta também desfalcaram o Flamengo contra o Ceará. Um estava suspenso, o outro foi por opção mesmo, foi para poder descansar e tal. O Flamengo sentiu muito a falta desses 2 jogadores contra o Ceará. E aí depois na frente a gente tem Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, que se tudo der certo, hoje a gente vai levantar essa plaquinha, não vai ter tanto gol perdido assim, pelo amor de Deus, a gente não tá podendo fazer essa graça, Gabigol. Então ajuda aí o torcedor, pelo amor de Deus, a gente quer levantar essa plaquinha, a plaquinha tá separada inclusive, então vamos, né?
Do outro lado, a gente tem o Independiente Del Valle, que depois da pandemia já fez 9 jogos e está invicto. Ele tem 6 vitórias e 3 empates. É um time, então, que está entrosadinho, está conseguindo jogar ali, mesmo após a pandemia, mesmo com a questão física comprometida. Encaixou, está dando meio que certo, então vai dar um trabalho. Joga com altitude a seu favor, joga em casa, tem todo esse clima e vai usar isso tudo, claro, como arma, né, contra o Flamengo. Acredito também que o adversário vai explorar muito essa questão do setor defensivo do Flamengo viver uma fase meio conturbada, né? O Flamengo sofre gol todo jogo. Inclusive na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não tem saldo de gols. Pouquíssimos são os jogos que a gente venceu sem sofrer gol. Se não me falha a memória aqui de cabeça, que não é muito boa, mas se não me falha, foi contra o Curitiba, contra o Santos, né? Acho que contra o Santos, enfim. Sei que o setor defensivo do Flamengo tem comprometido muito, mesmo quando o Flamengo emendou a sequência de vitórias, né? Fez até um bom jogo contra o Bahia, goleou o Bahia, sofreu gols muito bobos, assim, gols que um time que quer brigar por coisas importantes não pode sofrer. Então a gente precisa dessa atenção, a gente precisa que o emocional do Flamengo volte, porque é algo, pra mim, é o ponto principal. O Flamengo perdeu aquele emocional que tinha em 2019, né? Se em 2019 era um time que podia virar todo e qualquer jogo, e contra o River é a prova disso, né? O jogo da vida de muito torcedor. O Flamengo de 2020 é um time que não sabe jogar atrás do placar. Se sofre o gol, ele fica mais perdido do que já estava antes de sofrer, por exemplo. Então, é um time que consegue se bagunçar muito fácil e que você percebe que não tem equilíbrio emocional nenhum. É algo que o Flamengo vai precisar recuperar hoje. O setor defensivo vai precisar jogar mais atento. Então, a gente vai precisar muito que a nossa dupla de zaga funcione, que o Rodrigo Caio consiga funcionar tanto ou com o Gustavo Henrique ou com o Léo Pereira, não importa. Mas a gente precisa não só vencer, mas vencer de uma forma segura, né? Poder trazer essa confiança para o torcedor e fazer com que a gente acredite que dá para defender esse título, porque o Flamengo ainda tem um dos melhores elencos da América, o melhor elenco do país, ainda, mesmo com toda essa estabilidade, ainda é o melhor futebol do país. E precisa provar isso, precisa saber jogar com isso a seu favor. Então é hoje, galera, valendo a liderança do grupo A, Independiente Del Valle e Flamengo, lá no Equador, 9 horas pelo Facebook, jogaremos juntos e se tudo der certo, venceremos juntos.